Bíblias, Mateus capítulo de número 5 e o verso de número 13. Vou segurar a Bíblia aqui perto. Mais perto dos olhos aqui, porque está muito baixo na minha vez. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Soberano eterno Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e somos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na tua casa para prestar um culto de louvor e adoração e desta feita aprender de ti da tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue nos abençoando, falando conosco através da tua palavra, nos renovando, nos fortalecendo e nos enchendo com a tua graça. Espírito Santo, abre nesta noite a porta da palavra, continua falando conosco, porque a tua palavra é alimento para a nossa alma. E viemos aqui, Senhor, para nos alimentar de ti, da tua palavra. Continua conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós comentamos a semana passada sobre as bem-aventuranças, e o capítulo 5 de Mateus, Jesus ele está trazendo uma nova forma de vida para estabelecer um novo reino sobre a face da terra. Aleluia! E nesse novo reino que Jesus está estabelecendo, ele começa a trazer algumas situações que a pessoa precisa praticar para poder fazer parte desse reino. Então nós falamos sobre as bem-aventuranças, a palavra bem-aventurança quer dizer feliz, aqueles que sofrem perseguições, angústia e por aí vai. Nós vemos que esse estabelecimento desse novo reino, ele é totalmente diferente daquilo que os homens que ouviam Jesus nessa época estavam acostumados a ouvir. Ora, Jesus aparece dizendo que o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se tem uma coisa que os homens naquela época eles não praticavam, era a lei do amor. Porque na lei de Moisés, a coisa era olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé. E o que significa isso? Se você ferisse o olho de alguém, seu olho também seria ferido. Se você ferisse o pé de alguém, seu pé também seria ferido, e por aí vai. E se você cometesse um assassinato, pior ainda, o vingador da pessoa que morreu poderia se levantar contra outra pessoa que matou, mesmo que fosse sem querer, ou mesmo que fosse por uma discussão, mas vindo um vingador, a pessoa morria, e não existia uma lei que desse condenação para o vingador, porque isso chamava-se de legítima defesa, ou ele se vingava da morte de alguém por qualquer motivo. Mas aí a gente ainda vê a misericórdia de Deus, porque mesmo dentro dessa lei, sendo a lei severa, o Senhor estabelece as cidades chamadas cidades de refúgio, em que as pessoas que estavam devendo alguma coisa para a sociedade na época, cometiam algum tipo de assassinato, elas poderiam correr para essa cidade de refúgio, e o sacerdote recebia essa pessoa na porta da cidade, ele contava a situação, só que ele não podia sair da cidade de refúgio, porque se ele saísse da cidade de refúgio, ele ia encontrar com o vingador dele, e aí o vingador ia matar, e aí não gerava nenhum problema para aquele que o assassinou.
porém aquela pessoa que estava na cidade de refúgio, ela não poderia sair para lugar nenhum, e ela só saía a forro ou livre caso chegasse o tempo cumprido do cinquentenário de Israel, ou seja, de 50 em 50 anos, quando se comemorava a festa de Pentecostes, a cada 50 anos, e ali eles saíam a fogo. Ou se caso o sacerdote morresse, o criminoso ali, ele poderia também sair livre. Ou enquanto ele permanecia dentro da cidade de refúgio, o sacerdote ficava ali investigando para saber o real motivo, se ele matou porque quis, ou se ele matou por um acidente, ou por uma legítima defesa, e por aí vai. Como, por exemplo, era costumeiro nesse período, nas searas, nas colheitas, se usava muito a foice, né? E se caso alguém, na hora que estava manipulando aquela foice, o cabo da foice, a foice escapasse do cabo e pegasse no pescoço de alguém e viesse a matar, essa pessoa que estava manipulando aquela foice, ele tinha que correr para a cidade de refúgio até que se investigasse de fato se ele cometeu aquele crime foi porque quis, ou se ele cometeu aquele crime por um acidente de trabalho. E aí era a função do sacerdote. Então a gente vê que esse reino que já estava estabelecido e estava em pleno vigor pela nação de Israel, era um reino totalmente diferente daquilo que Jesus estava ensinando. Quando a gente sai do contexto religioso, do contexto judaico, e entra no contexto romano, a coisa também não era muito diferente, porque Roma estabeleceu a chamada Pax Romana. O que é a Pax Romana? É literalmente a paz romana, né? A palavra paz no latim é Pax. Então a Pax Romana foi estabelecida pelo imperialismo romano, e eles mantinham a paz literalmente pela guerra. Ou você obedecia, ou você apanhava do soldado romano. Ou você fazia o que eles queriam, ou você ia ter que se ver com a corte romana desse período. Eu já visto que foram os soldados romanos e a guarda pretoriana que fizeram a guarda da prisão de Pedro, quando ele foi colocado ali sob os cuidados de 4 quartéis de soldados, ou seja, 16 soldados para manter um homem preso na cadeia. Jesus vai lá e liberta. Então a gente vê que o povo de Israel tinha sua lei separada, que era embasada na lei de Moisés. Os romanos tinham a própria lei de Roma, que vinha com a roupagem de uma tortura e uma crueldade muito grande que se fazia com as pessoas que eram presas, eram crucificados, eram torturados, eram mortos, eram chicoteados e por aí vai. Então, quando Jesus está estabelecendo agora esse novo conceito de reino, esse novo reino que ele quer estabelecer, e quando essa palavra reino surge no ouvido dos apóstolos de Jesus, eles imaginavam que as características do reino de Jesus seria ou baseado na lei de Moisés, porque Jesus era filho de Deus, ou baseado naquilo que era o Império Romano. Mas os judeus, eles não aceitavam a imposição do imperialismo romano, e havia ali muitas dissensões, muitas confusões, rebelião contra o imperialismo romano, contra aquele que era o representante direto do Império Romano no Estado de Israel. Havia muita rebelião, muita briga, muita confusão. Então imagina, você já tem 2 reinos ou 2 governos que já estão estabelecidos numa sociedade. Agora vem um homem carpinteiro, sem aparência nenhuma, e ele começa agora a ensinar 12 homens, e através desses 12 homens, a multidão também para ouvi-lo. Jesus tinha outros discípulos que não estão relacionados a só os apóstolos, a gente chama isso de colégio apostólico, mas fora do colégio apostólico havia outros discípulos de Jesus, né? Mas esse do colégio apostólico, eles tinham uma particularidade maior com Jesus. Então eles começaram a aprender ou a receber as primeiras informações de como seria o funcionamento desse reinado. E Mateus capítulo 5, Jesus está colocando de fato como que esse reinado ele vai funcionar. E agora, a partir do verso de número 13, ele começa a trazer
mais algumas novidades que eu creio que isso aqui também saltou aos olhos dos discípulos. Porque o reino de Deus não era parecido com o reino judaico, com a monarquia judaica, em que tinha-se um rei e ele preparava esse exército e levava para uma guerra. O reino de Deus também não é comparado ao que é o imperialismo romano, um reinado cruel, de homens corruptos, de homens que não tinham compromisso com Deus, homens que vendiam a sua própria alma pelo poder. E do lado religioso também, judaico, a coisa não era diferente, porque a gente percebe que o judaísmo nesse período também está corrompido. Eles não observam mais a lei como deveria ser observada. Muito pelo contrário, aparecem algumas facções, aparecem alguns religiosos ali como os fariseus e os saduceus, mas principalmente os fariseus, eles vão colocando adendo à lei de Moisés, eles vão acrescentando coisas pesadas à lei de Moisés e ficam empurrando para a sociedade de Israel, para os judeus, para que eles vivessem debaixo de um jugo pesado. E Jesus nos repreendeu e diz: cuidado e acautelai-vos com a doutrina dos fariseus, porque eles impõem uma carga pesada sobre os homens, mas eles nem com o dedo eles querem carregar o fardo que eles mesmos impõem. Então a gente percebe que esse conceito religioso também, judaico, ele estava corrompido. Nós não vemos em nenhum momento, principalmente no Novo Testamento, em nenhum momento alguém falar, ou o próprio Jesus falar, de que o povo se reunia para oferecer qualquer tipo de sacrifício de adoração a Deus, porque a função sacerdotal literalmente estava corrompida. O povo de Israel já havia passado por algumas rebeliões contra o imperialismo romano. Já visto a rebelião dos Macabeus e Judas Macabeus, que se levanta contra o imperialismo romano e tenta tomar Jerusalém do poder romano, mas isso foi algo impossível. Eles conseguem alguma coisa, eles conseguem novamente o restabelecimento do culto antes do nascimento de Jesus ali em Jerusalém, mas eles não conseguem dominar a cidade, Jerusalém como um estado, como um governo independente de Roma, porque Roma era um império muito forte, então era impossível o povo de Israel vencer o imperialismo romano. Aí você já pergunta: mas pastor, Deus sempre não lutou pelo povo de Israel? Sim, Deus sempre lutou, mas nesse período Deus não vai lutar contra o imperialismo romano, porque a palavra de Deus precisa se cumprir, porque o novo rei está para surgir, e esse novo rei ele vem estabelecendo um reinado eterno, um reinado que é totalmente diferente. E esse reinado ele não vem com a roupagem judaica, ele não vem mais apontando um sacrifício, ele não vem mais apontando derramamento de sangue de animais, ele não vem mais exigindo que o homem pegue um bode, o homem pegue uma ovelha, pegue um cordeiro de um ano e ofereça em sacrifício a Deus, porque Jesus é o próprio cordeiro. Mas até que os judeus entendessem isso, e Jesus começa agora a trazer, a ensinar esse novo princípio desse reino, que é totalmente diferente daquele contexto judaico que vivia embasado na lei de Moisés, e é totalmente diferente também do contexto de governo do imperialismo romano, porque esse rei ele tem um exército, mas esse exército ele não vai lutar com armas físicas, ele não vai lutar com armas bélicas, ou naquela época, hoje para nós seria metralhadora, canhão, revólveres, né? Eles não, eles eram espadas, era punhal, era escudos para se proteger, era pavês para se proteger, era alguma ferramenta que eles deveriam manipular naquele período para ir para a guerra. E Jesus começa agora a estabelecer esse novo reinado que diferente do que os discípulos imaginavam, e por esse reinado ser diferente, por esse novo reinado ser diferente, isso causa um impacto nos discípulos. Haja visto que os discípulos de Jesus, eles andavam, o Pedro principalmente, eles andavam com uma espada na cinta. Por que ele andava com espada? Porque ele esperava a qualquer momento Jesus baixar uma ordem: vamos invadir o palácio de Herodes aí, vamos tirar Herodes do trono, e agora quem vai reinar sou eu. Eles esperavam essa ordem de Jesus, mas Jesus nunca deu essa ordem, jamais iria dar, e ele deixa bem claro que o reino dele não é nessa terra, o reino dele não é perecível, o reino dele não se constitui
em confiar em armas de poderio bélico, em metralhadoras, em canhões, em bomba atômica ou coisa parecida. O reino de Deus, ele não se estabelece pela força do braço do homem, mas esse novo reinado que Jesus está falando, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e esse reinado é estabelecido pela palavra de Deus, por aquilo que sai da boca do nosso Jesus, e as pessoas agora precisam andar, precisam parar para ouvir e precisam observar o que Jesus está ensinando, o que Jesus está falando, e começar a viver de acordo com aquilo que ele estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é na força do braço, não é na força da ignorância, não é na força armamentista, mas é na força agora da oração, é na força da fé, é na força daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é totalmente diferente o reino de Deus comparado com o reino dos homens, porque o reino dos homens é perecível, o reino do homem não subsiste para sempre, o reino do homem ele muda. O reino do homem ele muda de presidente, ele muda o seu sistema, sai do monarquismo, vai para o presidencialismo, depois vai para o imperialismo, sai do monarquismo, vai para o imperialismo, depois do imperialismo vem para o presidencialismo e por aí vai. Isso são mudanças que acontecem, mas o reino de Deus não, o reino de Deus ele é eterno, e o único que reina chama-se Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que está no comando desse reino. E agora esses súditos desse novo reino que é estabelecido pelo próprio Jesus, ou que vai ser estabelecido pelo próprio Jesus, porque aqui nós estamos falando ainda do Jesus que não foi crucificado. Ele está se apresentando para a sociedade de Israel, ele está mostrando agora como que será esse novo reino. Esse novo reino não vem na gritaria, ele não vem na confusão, ele não vem causar guerra física, mas ele vem de maneira espiritual, expulsando o príncipe desse mundo e estabelecendo um reino que ele não tem um trono colocado nessa terra, não, porque a Bíblia diz assim que o céu é onde está o trono de Deus, ou seja, o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Olha, se o trono de Deus é o céu e a terra é o estrado dos pés, então no mundo físico aqui, o trono de Deus não cabe nessa terra. E aonde que é que esse Deus ele reina? Ele reina através de nós, nos nossos corações. Ele reina nessa terra através da igreja. Então Jesus ele está ensinando agora um novo princípio, um novo mandamento para o povo, que esse novo mandamento ele é embasado no amor. Só que para viver esse reino do amor, as pessoas precisam observar algumas coisas, que é o que nós lemos aqui no verso de número 13, quando ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ele fala, olha, os súditos desse reino, eles têm duas responsabilidades comparadas com o sal. Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas vamos primeiro no sal. O sal ele tem pelo menos duas propriedades. Primeiro é de dar sabor, e o segundo é de preservar. Então, ou seja, esses súditos desse novo reino, eles já vêm com essas duas responsabilidades, de temperar, de dar sabor e de preservar. Quem é que gosta de comer comida sem sal? Quem é que já ficou internado, já passou por experiência de estar internado no leito de hospital e de repente chega na hora do almoço, alguém chega com a bandeja lá, te dá uma comida, você pega aquela comida, põe na boca, não tem sal nenhum, dá vontade de você jogar para fora. É assim ou não é? Por quê? Porque não tem gosto. A igreja, irmãos, ela foi estabelecida, esses súditos desse novo reino, ele tem por obrigação trazer sabor à vida daqueles que vivem uma vida em dessabor. Essa é uma das funções de nós como igreja, é trazer sabor para a vida daquele, para o mundo em que estava e ainda continua caminhando a passos largos para uma grande destruição, e não tinha na verdade ninguém que conseguisse mudar o curso desse mundo, porque a humanidade caminhava a passos largos para o inferno e ninguém tinha condições de desviar o caminho, porque a lei não foi capaz de mudar o rumo do homem. A lei não foi capaz de, apesar dela mostrar uma
direção, porque a lei não é ruim. A lei, ela serviu para a nação de Israel e serviu, e se nós vivêssemos nessa época, servia para nós também, como um espelho. Como um espelho. Porque você olha para o espelho e quando você está se arrumando para vir para a igreja, por exemplo, você olha para o espelho e vê se a gravata está bem arrumada. A irmã que gosta de usar lá alguma pinturinha vai ver se o batom está bom. É assim, não é? Passa uma sombra na cara, não sei para que tanto pó daquele jeito, e bota toda a cara, aí fica. Aí, lá em casa é uma briga, irmão. Fora isso que lá em casa é uma briga, né? E aí fica olhando no espelho para ver se está bom. Mas para que me serve o espelho? Para corrigir a nossa imagem. É assim, não é? Para ver se o cabelo está torto, se está mal penteado, se está bem penteado. O espelho serve exatamente para isso, para mostrar os nossos defeitos, para mostrar dentro do nosso rosto, no nosso rosto, o reflexo de um espelho, como o que é que eu preciso arrumar, para que quando eu saia de casa, alguém não veja o meu cabelo mal penteado, ou a minha gravata torta, ou a minha cara rebocada de batom, de esmalte, sei lá muito que passa aí, e eu saio na rua, e alguém olhe para mim e diga: olha, ele não se olhou no espelho quando saiu de casa. Por quê? Porque ele não penteou o cabelo, porque ele não arrumou a gravata, porque a irmã exagerou no batom. Se ela tivesse olhado no espelho, ela via que ela usou um batom muito vermelho, ou muito preto, ou muito roxo, sei lá. Mas alguém vai olhar, vai ver o defeito e vai dizer: a pessoa não se olhou no espelho. A lei era exatamente isso. Então os judeus tinham que olhar para a lei, e tudo aquilo que estava redigido na lei, ele tinha que comparar a sua vida. E aí ele tinha que pegar a sua vida, tudo aquilo que estava em desconformidade com a lei, ele teria que pedir perdão a Deus para que a sua vida se adequasse àquilo que estava na lei. Ora, isso não muda. À luz da palavra de Deus, para nós, isso não muda. Na graça, irmãos, isso não muda em nada. Nós continuamos com a palavra de Deus, com a lei de Deus, que é a sua santa palavra, como um espelho diante de nós. E não é essa palavra que tem que se adequar a nós, é nós que temos que nos adequar a essa palavra. Então a lei para os judeus era isso, a Bíblia para nós hoje é isso. Ela é um espelho que ela mostra os nossos defeitos, ela mostra onde nós temos que nos consertar, ela mostra onde nós temos que nos arrumar, e às vezes é doído. Vamos pegar ainda a característica do rosto, do nosso rosto. Eu particularmente, vou falar de mim para não ser ofensivo, né? Mas eu particularmente eu não tenho vaidade nenhuma, para mim tanto faz. Mas às vezes a família fala: você está com um cílio na sua sobrancelha aí, está sobressaindo. Aí ela vem com aquela dita cuja com a pinça e puxa. E dói. Então, irmãos, entendam o que eu quero dizer com isso. Corrigir defeito dói. Corrigir o nosso defeito é dolorido, dá aquela fisgada. Mas quando Deus nos manda uma palavra que ela dói, não é para nos tirar da presença de Deus, é o espelho corrigindo a nossa face, é o espelho corrigindo a nossa alma, é o espelho corrigindo a nossa natureza. Então nós temos que aprender que quando Deus manda a palavra, que a palavra ela vem para nos, ela vem e ela não traz de princípio uma alegria, porque ela vem para nos corrigir, é porque alguma coisa precisa ser acertada, e depois que aquilo sai, pode até doer um pouco, na primeira puxada dá aquela fisgada, dói, mas depois o resultado é satisfatório, o resultado não é negativo. Quando alguém está diante do espelho e está se arrumando, né? Tem um ditado que diz assim: que não existe gente feia, né? Existe gente mal arrumada. Mas se ele está bem arrumadinho, bonitinho, e se arrumou diante do espelho, está bonito. Os erros foram corrigidos. E quando Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra, o sal só consegue dar o sabor quando ele é usado também adequadamente. Quando o sal é colocado adequadamente, ele não estraga a comida, ele deixa saborosa a comida, ele realça os outros temperos. Mas se você não usa ele
na medida certa, no tamanho certo, ou seja, tudo que é demais sobra, tudo que é exagero, não é pecado. É tudo dentro de uma medida. Por exemplo, nós somos o sal da terra. E se nós somos o sal da terra, para que serve o sal? Primeiro, para preservar. Então nós temos que preservar o quê? Preservar o mundo do pecado. E também nos autopreservar de um mundo de pecado. E nós só conseguimos isso se nós observarmos a palavra de Deus. Nós fazemos parte desse rei. Nós somos súditos de um rei que já nos deixou uma regra estabelecida que está na sua palavra. Se a lei dizia assim, olha, aborreça o seu inimigo ou odeia o seu inimigo, agora nesse novo reinado, nesse novo rei, ele diz assim, olha, esquece esse negócio de odiar o outro, porque isso não vai funcionar mais no meu reino. Quando tinha a lei, quando tinha o reino dos homens, isso até funcionava bem, mas agora não. Agora o princípio básico desse novo reinado é o amor. Então você vai olhar para o seu inimigo. Aí Jesus faz questão de lembrar. Lembra da lei, que a lei disse, aborreça o seu inimigo? Agora eu te dou um novo mandamento: ame o seu inimigo. E amar o inimigo, irmãos, é fácil? Não. E isso nós só conseguimos com a graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal, e o sal é para preservar. Então nós temos que preservar o amor de Deus em nossa vida, a ponto que esse amor também alcance outras pessoas, e por mais que elas nos considerem inimigos, porque o cristão, irmãos, ele é inimigo do mundo. Você quer arrumar uma confusão por aí, principalmente nos dias atuais, é só dizer que é crente. As pessoas se desdenham de você, as pessoas não querem negócio com você. As pessoas não querem comunhão, porque se te oferece alguma coisa que pertence a esse mundo e você rejeita, é simplesmente assim, você já não serve mais para o meu grupo. O mundo odeia a igreja, e isso é uma verdade. Agora, se nós vivemos em um mundo que o mundo está abraçando a igreja, tem alguma coisa errada. Porque nunca, irmãos, na história da igreja, a igreja ela nunca foi abraçada por ninguém, por imperador, por governador, por prefeito, por quem quer que seja. Você pode procurar nos anais da história, e nós vamos ver nos anais da história que a igreja ela sempre foi sofredora, a igreja ela sempre foi perseguida, a igreja sempre foi achincalhada. Os apóstolos, eles sofreram e sofreram muitos, morreram de maneira drástica, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, pisoteados. Por quê? Porque eram crentes, eram cristãos, e o mundo os odiou. Hebreus 11 fala da lista dos heróis da fé. O que é aquilo se não for a expressão de ódio que é colocado sobre aqueles que lutam por uma fé que uma vez foi dada, e ele não só fica com aquela fé no seu coração, mas ele transmite essa fé a terceiros, e isso incomoda o mundo. Mas eles, como preservadores, como sal da terra, eles morreram, mas alcançaram a perfeição. Sabe por quê? Por causa de nós. Se nós estamos aqui, é porque alguém um dia recebeu a palavra, preservou a palavra, pregou a palavra, essa palavra rompeu a barreira do tempo e chegou até nós hoje, e hoje nós podemos estar aqui nessa noite reunidos, glorificando, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Por quê? Porque preservaram a palavra e também se preservaram da corrupção do mundo. Aleluia. Eles deram sabor à vida de muitos. Eles deram significado de vida para pessoas desesperançadas. Esses homens deram para pessoas esperança de vida onde não havia vida. E nós vemos que o Evangelho, quando Jesus começa agora a pregar o Evangelho, ele começa exatamente fazendo isso. Ele tem encontro com pessoas que são colocadas à margem da sociedade. Ninguém quer nada com a mulher do fluxo de sangue, ninguém quer nada com a prostituta, ninguém quer nada com o ladrão da cruz, ninguém quer nada com esse tipo de pessoa. Mas esse novo reino de Deus, que é estabelecido por Jesus Cristo na terra, que ele é embasado pelo amor, ele olha para o homem, ele repudia o pecado, mas ele ama o pecador, e o pecado não tem a capacidade de afastar esse homem de Deus, mas o amor de Deus aproxima o homem de Deus, e Deus perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida e dá a esse homem a salvação. Aqueles que a sociedade rejeita, esse é o novo reino que é estabelecido
nessa terra. Então não tem nada a ver com o reino judaico, não tem nada a ver com o Império Romano, não. Esse reino é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reina eternamente. Aí eu faço a pergunta: Jesus reina hoje de maneira absoluta, sim ou não? Aleluia. Entenderam a pergunta? Jesus reina hoje de maneira absoluta, sim ou não? Não. Ele reina na nossa vida, nas nossas falhas. Ele reina nas nossas vidas, Ele reina na igreja, através da igreja, mas de maneira absoluta não, porque há um tempo que Ele vai reinar de maneira absoluta. Aleluia. É por isso que Jesus coloca os cristãos como sal na terra. E a obrigação do sal é preservar. Então a igreja é o sal na terra. E a igreja, sendo esse sal na terra, ela traz um nome. E qual o nome que a igreja carrega? Assembleia de Deus do Belém? Não. Assembleia de Deus de Madureira? Também não. Assembleia de Deus do Ministério de Ipiranga? Também não. Assembleia de Deus das muitas que existem por aí? Não. A igreja, ela carrega o nome de Jesus. É o nome que está acima de todos os nomes. Porque Paulo diz lá em Efésios que Cristo é a cabeça da igreja. Então nós trazemos em nós o nome de Jesus, e quando a igreja ela não se preocupa em viver uma vida de santidade, ela se envolve com as coisas desse mundo, ela está corrompendo não o nome da igreja, mas ela está corrompendo o nome de Jesus e desvalorizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É como o escritor de Hebreus fala, que muitos tornam a crucificar Jesus novamente, quando ele se coloca debaixo do jugo de uma lei, que a lei ela é boa, mas valeu até certo ponto, mas depois ela perdeu essa validade, porque o reino de Cristo, ele é superior à lei, Então Cristo reina hoje, reina através da igreja. Cristo reina no mundo hoje, reina através da igreja. É por isso que a igreja tem que estar sempre em constante oração, sempre em constância, buscando a presença e a face de Deus, buscando a presença de Deus, porque a igreja que ora é uma igreja fortalecida, uma igreja que ora, por mais que entre pecadores, nós não conseguimos olhar para o pecador e repudiá-lo, não. A gente ora para o pecador e quer abraçar ele e dizer assim para ele: Jesus te ama, Jesus tem um plano de salvação na tua vida, Jesus salva, Jesus cura. Esse é o reino do amor. Ele não olha para a pessoa, para o pecado que a pessoa comete, mas essa igreja que ela vive debaixo desse novo reino, que é o reino de Deus na terra, que Jesus reina através da igreja. Quando ele olha para o pecador, ele vê a necessidade da salvação. Ele não olha para o pecado em si, porque o homem vai pecar, irmãos, e não tem jeito. Enquanto houver o ser humano na face da terra e que Deus não restaurar todas as coisas, o homem vai viver pecando. E o negócio e a natureza do homem é tão ruim, que a Bíblia diz que depois do arrebatamento da igreja, Satanás ele será preso, e ele permanecerá preso durante 1000 anos, e durante os 1000 anos Cristo reinará absolutamente sobre essa terra. E a Bíblia diz que no período do milênio, só da gente pensar e receber de Deus alguma coisa, nós teremos os nossos pensamentos atendidos. No milênio vai haver longevidade de vida. A Bíblia diz que no milênio, se uma pessoa morrer com 100 anos, é porque ele cometeu alguma coisa errada e uma maldição alcançou ele e ele morreu. No milênio. Tudo isso está na Bíblia. E mesmo no milênio, o homem vivendo na prosperidade, o homem recebendo as ordens a partir de Jerusalém, porque Jesus vai estabelecer o seu trono lá em Jerusalém, e as pessoas terão que ir para Jerusalém para adorar ao Senhor Jesus, para reconhecer a sua majestade, para reconhecer o seu senhorio, e vai ser um reino de adoração. Deus vai tirar a ira que os animais têm contra o homem. O leão vai passear junto com o cordeiro, e o leão vai olhar para o cordeiro e não vai ver o cordeiro como um petisco para ele comer mais tarde. Uma criança vai brincar com a serpente, porque a serpente vai perder o poder de agressividade, ela não vai mais matar como mata hoje. E
engole gente, engole boi. No milênio não vai ter isso. Já imaginou viver num mundo dessa forma? Mas a natureza do homem é tão terrível, é tão ruim, porque quando estiver chegando no final do milênio, a Bíblia diz que Satanás ele será solto por um pouco de tempo, e ele vai sair e ainda vai conseguir enganar os homens. E nesse engano ele vai conseguir ainda persuadir pessoas a juntar um grande exército para lutar contra o próprio Deus. Então entenda que nem tudo que acontece na nossa vida é culpa do diabo, é culpa nossa. Porque nós conhecemos esse reino, nós pregamos esse reino, nós nos alimentamos desse reino que é a palavra, nós bebemos desse reino que é uma água do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos tudo isso desse reino, mas o nosso envolvimento, a nossa natureza caída, ela nos puxa para o pecado. Mas eu louvo a Deus que Deus tem olhado para nós com olhar de bondade e de misericórdia e tem nos salvado de um mundo perverso, e a palavra de Deus todos os dias ela está aí para nos corrigir, para falar: olha, anda direito, você está assim, você está assado, olha, corrige isso, corrige aquilo. É uma autocorreção que nós temos que fazer para fazer parte desse reino. Os súditos desse reino não podem andar de qualquer jeito, não pode aceitar qualquer coisa. Ele tem que preservar a palavra de Deus na sua vida e ao mesmo tempo se preservar do pecado desse mundo, da corrupção, das coisas que não agradam a Deus. É literalmente ser sal, é dar sabor. E o que seria a igreja dar sabor para esse mundo? É quando alguém olha para a igreja, olha para nós como cristão também no individual, e aí diz assim: eu quero ser crente igual a você. Quando a pessoa chega diante de um crente assim: olha, eu quero ser crente igual a você, ou eu quero ser crente igual fulano ou igual ciclano, é porque você está salgando bem na medida certa. Você não está sendo nem de mais nem de menos, você está sendo na medida exata. Agora, quer saber quando você não está salgando a medida exata, você está exagerando? É quando alguém fala assim: olha, para ser crente igual a você, prefiro você. Está faltando tempero. Está faltando tempero. E faltando tempero na medida. Nem de mais e nem de menos. Na medida. Na medida. Não é? E o próprio Jesus diz assim: olha, não sejais demasiadamente santo. Por que não ser demasiadamente santo? Tudo que olhar é pecado. Tudo que olhar é pecado, 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 e fazer isso é pecado. Deus nos deu um senso de discernimento. E nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. E tudo com exagero atrapalha. E Jesus não tem súdito exagerado, tem súdito na medida. Você não pode dizer nem de mais e nem de menos. Ser justo demais, levar tudo a ferro e fogo. Quer um exemplo? Porque às vezes, quando nós temos esse senso de justiça, de uma auto-justificativa, de que eu sou justo com tudo e com todo ao mesmo tempo, um dia Davi cometeu um pecado. Aleluia, Deus! O profeta Natan vai até Davi e diz: ó, Davi, e ele conta aquela palavra que os irmãos conhecem, que eu vou dar uma olhada aqui para não passar do lado. Já está quase lá. Que os irmãos conhecem bem a história. Ele conta toda a história do homem que tinha uma cordeirinha e tal, mas tinha um outro homem que tinha várias cordeirinhas, que ele podia fazer o que com ela quisesse, mas ele se engraçou exatamente pela cordeirinha daquele homem que só tinha uma, e estragou a vida da cordeirinha, estragou a vida do homem, e aí, ô Davi, o que faz com um homem desse? Mata! Mata! Esse homem não merece viver. Demasiadamente justo. E a pessoa, irmãos, que normalmente ela é demasiadamente justa, ela se coloca num patamar de santidade que abaixo dela todo mundo está em pecado, e acima dela não tem ninguém. É o Davi. Ele se colocou num patamar de justiça tão grande. Eu sou justo, eu quero tudo certinho. Não é errado a gente querer as coisas de Deus tudo certo na nossa vida. É claro que é correto isso, mas isso não pode nos cegar no sentido espiritual
a ponto de nós só conseguirmos enxergar o erro do outro e não fazemos uma autoanálise daquilo que nós estamos também fazendo, e tem alguém que está se prejudicando. E Davi não conseguiu enxergar isso. Mata! Mas você quer ver a história, você quer ver a figura, a história mudar de figura? É quando o profeta, eu imagino que o profeta coçou a cabeça, falou: vou mandar trazer a espada aqui agora. A Bíblia não diz, vamos pensar do Natan, falando com Davi. Então, Davi, eu vou pegar a espada e eu vou matar esse homem, e eu vou matar agora. Não é assim que você quer que mate? Você não quer que mate? Vou matar agora. Sabe quem é esse homem, Davi? Esse homem é você. Aleluia! O homem ficou sem chão. Gostei da palavra. Estreitou para Davi. Estreitou para Davi. Porque aquele senso de autossantidade, autopiedade, que estava no coração dele, naquela hora, não fez ele enxergar o pecado. E ele estava em pecado. Adultério. Não era para Davi estar vivo quando a coisa foi descoberta. Era para ter levado ele na praça pública e ter apedrejado ele, que ninguém estava isento de ser apedrejado. Né? Davi não escapou do apedrejamento porque era rei, não. Davi é o único exemplo que escapou do apedrejamento de adultério na Bíblia, por misericórdia de Deus. Mas o desejo que estava no coração dele, ele ofendeu um soldado, um valente guerreiro. Ele mandou matar, ele primeiro embebedou o homem, deu vinho para o camarada beber à vontade. Depois mandou esse homem para casa para tentar encobrir o pecado. Veio como Davi, ele rodeou tanta coisa, ele maquinou tanta coisa para tentar se livrar do pecado, irmãos, da culpa. Ele não conseguia olhar para dentro dele e falar: não, eu sou culpado. Mas quando alguém contou uma história, uma parábola para ele, contando a história da própria vida dele, ele não conseguia enxergar. Mas quando alguém apontou: esse homem é você, Davi, aí a coisa mudou de figura. Mudou. Porque agora esse homem que é o santo do pau oco agora, opa, ele perdeu todo o brilho, perdeu toda a beleza, perdeu toda a arrogância, perdeu tudo aquilo que o sustentava no trono, a moral. Perdeu a moral. Ele perdeu tudo aquilo que estava nas mãos dele de governo, de comando, de autoridade. Talvez se o pecado dele tivesse sido descoberto por um confessar, até aí tudo bem. Mas não, precisou Deus revelar. E a Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E Davi ainda assim alcançou misericórdia, por quê? Porque na hora que ele foi mostrado que ele era aquele homem mau, aquele homem impiedoso, aquele homem que olhou para a outra ovelhinha lá e ofendeu a pessoa, ele cai de joelhos e clama a Deus por misericórdia. Deus teve misericórdia de Davi? Teve, preservou ele com vida. Mas porém, irmãos, eu vou falar a verdade para os irmãos. Eu não sei o que era melhor para Davi, viver ou morrer. Porque para ver o que ele viu, porque no reino de Deus, ele perdoa o pecado, mas ele não nos livra da consequência do pecado. A consequência é o preço a ser pago, e Davi pagou o preço. Então, por isso, quando a gente analisa a história de Davi, e Davi é sempre tido na Bíblia como herói, claro que é, guerreiro, mas eu não sei o que é pior, viver ou morrer. Que o homem está dentro da casa dele, é obrigado a sair porque o próprio filho quer tirar a vida dele. O homem arma uma tenda no quintal do palácio e deita com todas as mulheres do rei.
Dá para engolir um negócio desse? Um pai tem que correr do filho? Consequência. Nesse novo reino que Jesus está estabelecendo, Ele está colocando a sua palavra em nós, ou para nós, como um espelho, para que nós venhamos a viver exatamente como o sal da terra, para trazer o tempero na medida certa, na hora certa, no momento certo, na comida certa, para que o nome dele seja glorificado. Ele nos coloca também o tempero certo e o sal certo para temperar, para dar sabor e para preservar. Então a igreja ela tem essa dupla função: dar sabor e preservar. E nós só vamos conseguir dar sabor a esse mundo se pregarmos a legítima palavra de Deus como ela é. Nós só conseguiremos preservar a palavra de Deus se nós também nos auto-preservarmos a nossa própria vida, porque quando nós preservamos a nossa vida, nós temos condições também de ensinar a outros e pregar a palavra de Deus para outros e preservá-lo de um mundo de corrupção. É o sal na panela, literalmente. E aí ele coloca: vós sois também a luz do mundo. Sal e luz é o que nós precisamos ser. Por que essas lâmpadas estão clareando aqui? Porque está pendurado. Se pegar essas lâmpadas e colocar no chão, acabou a claridade. E Jesus dá esse exemplo: não se pega uma lâmpada e coloca debaixo de uma escada. Se coloca num velador, para que todos que estão naquele ambiente recebam o benefício da luz, da claridade, consigam andar num ambiente e não tropecem em alguma pedra no meio do caminho. É a luz. Então a palavra de Deus ela é luz para nós. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem dirige sabe que está ali embaixo de luz aqui. É um carro, farol alto e farol baixo. Quando você está numa estrada muito escura, o que você faz? Você usa o farol no último limite. Para quê? Para ampliar a tua visão. Para que, se tiver alguma coisa com uma boa distância na sua frente, você tenha condições de desviar dela. Isso é a palavra. Então, esse novo súdito desse novo reino, eles vivem embasado na palavra. E é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos dá a direção, é a palavra que nos mostra as pedras que estão no meio do caminho, e nós vamos saltando por cima delas, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. A palavra, ela evita nós tropeçarmos nos nossos próprios egos, nas nossas próprias vontades, ou naquilo que nós queremos fazer que não agrada a Deus. A palavra de Deus, ela nos corrige. É assim que nós temos que viver nesse novo reino, desse novo rei que chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que Jesus está me ensinando para discipular. A partir de hoje, vocês me conhecem, sabem quem eu sou, eu estou me apresentando a vocês, eu sou Jesus de Nazaré, eu vim estabelecer um novo reino nessa terra, mas eu vou dizer para vocês: o meu reino não é dessa terra, o meu reino é do céu, mas eu preciso de representantes do meu reino na terra, e vocês serão um súdito do meu reino, e você tem que andar exatamente de acordo com aquilo que eu vos estou ensinando, como sal da terra e como luz do mundo. E Jesus, ele se apresenta como luz para a nação de Israel. E aí, quando ele se apresenta como luz para a nação de Israel, o que vai acontecer? Onde ele chega, que ele está pregando contra as doutrinas dos fariseus, ele vai ser desdenhado, ele vai ser rejeitado, ele vai ser colocado de lado, porque ele está pregando a verdade pela verdade, ele não está procurando uma verdade conveniente, ele não está pregando uma verdade que favorece uns e desfavorece outros, não. Ele está dizendo: não, o caminho aqui é esse, ó. Se quiser isso, se não quiser, você decide. Vocês decidem. É o que Jesus está falando para os discípulos. Mas nesse reino tem que andar observando conforme a palavra desse Deus que estabeleceu para que a igreja domine. Aí o verso 17 diz assim, ó, verso 16 diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. É a igreja como luz, resplandecer. E o resplandecer, o texto aqui deixa bem claro que é resplandecer o quê? Eu, com a minha roupa, que não é tão de grife assim, ou é da grife que me deram, né?
Não. Não. É resplandecer pelas obras que nós fazemos dentro desse reino. Não é um reino de aparência. Não é um reino que se apresenta de tronos de ouro, palácios de marfim, de cristal, um exército bem amparado, bonito, que só servia de enfeite como o reinado de Salomão. Não. É as nossas obras. Ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Porque tem as boas obras e tem as obras ruins. Mas o crente ele não pratica obras ruins. Eu poderia dar uma lista de obras ruins aqui. Mas vamos ficar com as boas. É aprender a amar. É destilar o amor. É abraçar quem precisa. É recepcionar bem quem chega. É falar do amor de Jesus. É pregar a palavra. É de ver alguém sofrendo doenças, enfermidades, desesperançados da vida, e levar esse amor. Só que isso tem que ser algo na nossa vida de maneira natural, não forçada. Boas obras. O que somos aqui na igreja, somos em casa, somos com os vizinhos, somos com os amigos. Isso é obra. É o desenvolver do fruto do Espírito, que Paulo fala lá em Gálatas 4. Frutos do Espírito. E os frutos do Espírito estão vinculados com o nosso caráter, com o caráter do homem, que é o amor, é a paz, é a bondade, é a benignidade. Tudo isso tem que estar dentro de nós. Se outrora vivíamos num mundo que tínhamos um caráter dúbio, aqui não. Nesse novo reino, não. Nesse novo governo, que é o governo de Cristo sobre a nossa vida, embora Ele não governe no mundo, mas Ele reina e governa em nossas vidas, e nós somos aqueles que pregamos sobre esse reino, que um dia Ele será estabelecido. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso, é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que Deus diz, é aquilo que a palavra diz. Eu posso até dar a minha sugestão, eu posso até pensar, porque Deus nos fez seres pensantes, mas temos que pensar de acordo com a palavra de Deus, porque nós somos colocados nessa terra como sal da terra, como luz do mundo. Nós somos colocados aqui como pessoas para trazer o reino de Deus para a face dessa terra, e Ele já está, Jesus já está no nosso meio, através do Espírito Santo. Vamos lá, aí veja como é que vai terminar esse texto aqui, capítulo 5, verso de número... Glória a Deus, aleluia. Verso de número 16, assim, ó: para que veja as vossas boas obras e glorifique a quem? Aleluia. Glorifique a Deus. Então a igreja, irmãos, não trabalha para ela. Nós trabalhamos na igreja, os obreiros que trabalham na igreja, trabalham para a igreja. Mas a igreja, de modo geral, não trabalha para ela. Você trabalha para você se sustentar. Mas quando se relaciona ao trabalho da igreja, nós não trabalhamos para nós. Nós trabalhamos para Jesus, que Ele é o dono da igreja. E nós somos os trabalhadores desta seara. E eu não duvido que nós somos os trabalhadores da última hora. Que o mundo está indo de mal a pior. Não é um problema só do Brasil, não. Economicamente falando, politicamente falando. Não. Isso é um problema no mundo inteiro. E nós percebemos o quanto a humanidade, de maneira geral, estão apostando ou colocando todas as suas fichas de crédito na mão de um homem que acabou de ganhar a eleição, achando que esse é que vai resolver o problema do mundo. É o ela não sei das quantas, é o Trump. Quando ele vier, vai arrebentar todo mundo, e ele está aí jurando todo mundo. Olha, eu vou dizer a verdade em nome de Jesus aqui. Ele
presidente dos Estados Unidos, se Deus permitir. Porque nós já conhecemos na história do nosso país um homem por nome de Tancredo Neves. Ele ganhou a eleição, e aí ele disse uma célebre frase dizendo assim: agora nem Deus impede de eu subir a rampa do palácio. Assim não foi. Onde é que está Tancredo Neves? Porque de Deus não se zomba e não se coloca crédito no homem, porque quem manda nesse mundo é o Senhor, quem manda nesse mundo é o nosso Deus, e a igreja é o maior representante do reino de Deus na terra. Então não vamos confiar em governo humano, vamos continuar confiando no Deus que nós servimos, porque Ele é Deus e Ele tem o domínio de todas as coisas na mão dele. Se Ele permitir, Ele chega, mas se Deus não quiser, Ele não chega. Se esse subiu ao poder, foi porque Deus permitiu, para mostrar para a igreja dele que quem comanda o mundo é o Senhor, e que a igreja não tem amiguinho não. O amiguinho da igreja, sabe quem é? O amigo da igreja, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Ele é o amigo da igreja, ele é aquele que veio para adornar a igreja como uma noiva, para apresentá-la a Deus como uma virgem santa, pura, imaculada, lavada, remida, adornada pelos olhos espirituais, para ser apresentada ao seu noivo. Nesse sim eu acredito que esse é o amigo da igreja, o Espírito Santo. Mas homem não tem amiguinho em lugar nenhum. Ah, mas é influente, influencia, irmãos. Não se deixe iludir, não se deixe enganar. A igreja não tem amiguinho na terra, não. A igreja não tem amiguinho na terra. O dono da igreja é Jesus. O amigo da igreja é o Espírito Santo. Só teve um homem que tomou o título de amigo da noiva. Foi João Batista. Quando pensaram que ele era o Cristo, ele falou: não, eu sou. Ele vai aparecer ainda. Eu sou apenas aquele que vim preparar o caminho, mas ele está vindo aí atrás de mim. Eu só estou aqui para cumprir os primeiros passos que ele vai dar. Quando ele começar a caminhar, eu saio de cena. E foi isso que aconteceu. Depois que João Batista batiza Jesus, que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, nesse meio tempo João é preso. João é preso. Ele sai de cena. Então, irmãos, não tem homem amigo da igreja, não tem presidente de república nenhuma amigo da igreja. A igreja tem um dono e a igreja tem um amigo. O dono da igreja é Jesus e o amigo da igreja é o Espírito Santo. E Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, para caminhar nesse reino, é necessário que nós pautamos a nossa vida como sal da terra e como luz do mundo. Depois nós vamos dar um salto nesse texto aqui, a gente vai lá para o capítulo 8 em diante do livro de Mateus, para nós entendermos como que essa luz, ela brilhou para os homens, mas os homens rejeitaram. Amém? Vamos colocar de pé para Deus uma oração? Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido, irmãos. Que os irmãos continuem orando por nós, pela igreja, para que o Senhor continue derramando sobre nós as bênçãos dEle. E eu tenho certeza que Deus vai ter um novo tempo para a igreja do Terês. Amém? Vamos orar. Pai querido, nessa noite nós queremos louvar o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo Ele continue nos ajudando, nos orientando através da Tua palavra, Jesus.